cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos tomar a nossa palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículos de 46 ao 52. Essa época do ano acontece nesse horário do entardecer, a chegada desses aleluias. É interessante como eles chegam agora, por volta dessa caída do sol, e daqui a pouquinho, daqui uma meia hora, eles... Então não inquietemos a alma por causa dos aleluias, que eles vão vir, vão encher bastante as lâmpadas, daqui a pouco eles já vão embora. Pode acontecer que a gente está falando aqui, a gente coma alguns aleluias, não tem problema. Então vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus e os seus discípulos, e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Aí vocês vão me perguntar, né, Heraldo? O Rodrigo falou que você ia pregar hoje sobre a importância da palavra na família, e você pega o Evangelho do cego Bartimeu sendo curado por Jesus. O que tem uma coisa a ver com a outra. Nós começamos esse mês de setembro na igreja, ele é dedicado uma atenção especial, o mês da Bíblia. E importante um esclarecimento inicial nosso. Mês da Bíblia, às vezes algumas coisas na igreja são da Igreja Universal, ou seja, da Igreja de Roma. Para todo mundo tem essa liturgia, esse sentido. Outras comemorações, meditações, atenções, são da igreja aqui no Brasil. Por exemplo, essa questão de mês da Bíblia é só aqui no Brasil. Então, se estiver em outro país, lá não é mês da Bíblia, é só aqui. Então, o mês da Bíblia foi instituído aqui no Brasil em 1971. Tá? Então, já 30 e poucos anos. E 40 já, né? 40 anos já, que temos esta meditação especial no mês de setembro. E para cada ano, a igreja coloca um tema. Tendo em vista a importância da Sagrada Escritura na nossa vida, cada ano ela coloca um tema para que nós, nesse mês, meditemos. E o tema deste ano é discípulos e missionários a partir do Evangelho de Marcos. Vai ser a partir do Evangelho de Marcos em 2012, em 2013 vai ser a partir do de Lucas, e depois em 2014 a partir do Evangelho de Mateus, e em 2015 a partir do Evangelho de João. Vão ser esses 4 anos, os temas já estão definidos. Então esse ano é a partir do Evangelho de Marcos. Este é o tema, e o lema é este do trechinho do Evangelho:
coragem, levanta-te, ele te chama. Por quê? Se um tema é discípulos e missionários, é para que a igreja quer que nós, cristãos aqui da comunidade Sagrada Família e de toda a igreja do Brasil, tenhamos um compromisso com a evangelização nesses tempos em que estamos vivendo. Nós bem sabemos da urgência da nossa sociedade pela carência do evangelho, pela carência da verdade. E a igreja mãe e mestra vem nos orientar. Nós, nesse mês de setembro, refletimos, somos discípulos e missionários de Jesus. E esse coragem, levanta-te, ele te chama, é também para nós. Mas por que é setembro, Aldo? Por que não escolheu a igreja do Brasil o mês de outubro ou de maio para mês da Bíblia? Porque em setembro, numa data desse mês, que é bem no finalzinho do mês, no dia 30 de setembro, a igreja faz memória na liturgia de um santo, São Jerônimo. Este santo, São Jerônimo, é quem traduziu a Bíblia para o latim. Então, por isso a igreja do Brasil colocou o mês de setembro, em atenção à memória de São Jerônimo, que é no mês de setembro. Essa tradução, a Bíblia foi escrita em sua maioria em grego e em hebraico. Aramaico, algumas partes pequenas, alguns poucos livros em aramaico. A grande maioria em hebraico e alguns livros em grego da Bíblia. E a tradução para o latim foi feita por São Jerônimo. Foi chamada Vulgata, que quer dizer popular, para se tornar mais acessível às línguas que falavam de origem latina. Então, em atenção a São Jerônimo, que fez essa Bíblia que nós temos nas nossas mãos. Nós aqui somos latinos, tá? E para que nós tivéssemos essa escritura nas nossas mãos, tivemos esse santo. Por isso a igreja, em atenção, colocou o mês de setembro como mês da Bíblia. Tá ok? E o evangelho, né, gente? Quanta riqueza desse evangelho. Esse coragem, levanta-te. A igreja que conta conosco. Um cego que estava ali, cego de nascença, filho de Timeu, sabendo que Jesus passava, uma multidão com ele, ele grita, filho de Davi, tem de piedade de mim. Alguns dos discípulos falavam, quieta aí, para de gritar que está incomodando. E ele grita mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, manda chamá-lo e fala, coragem, levanta-te, ele te chama. Os discípulos passam esse recado para ele, né? Coragem, ele te chama. E ao conversar com Jesus, antes, né, a escritura traz, dê um salto. Ele deu um salto, quer dizer, saiu da posição de mendigando que ele estava enquanto cego, jogou fora a capa. O que quer dizer jogar fora a capa? Deixa essa questão esse artigo de mendigo, essa capa que ele se escondia ali para mendigar, deixa isso de lado, deixa isso, dá um salto, vai em direção a Jesus, coragem, levanta-te, ele te chama. Isso é para nós também, para a gente tirar a nossa capa, a capa das nossas limitações, a capa do eu não posso, a capa do que eu tenho muita coisa para fazer, a capa do que eu tenho muita dor para cuidar, a capa de tanta coisa que tem me atrapalhando. Dê um salto, meu irmão, dê um salto, Sagrada Família, dê um salto, você, meu irmão, que acompanha a gente pela internet, deixa aquilo que te amarra, vá em direção ao Senhor, que Ele quer te dar o que você precisa. Para o cego ele perguntou, o que você quer? E Bartimeu respondeu, que eu veja, Senhor, que eu veja. Foi o que Bartimeu falou para ele. E Jesus falou, vê, a tua fé te salvou. Para nós também, ele pergunta o que a gente quer. E nós também queremos ver. E nós bem sabemos que a pior cegueira, né, gente? Eu não sei o que seria ser cego fisicamente. Quem o é, sabe o quão difícil é ser cego fisicamente. Mas bem sabemos que mesmo aqueles que são cegos fisicamente, hoje em dia, com todo o recurso que se tem um cego fisicamente que vive bem nessa condição. Hoje tem tudo, né? Braille, maneiras para que esse cego viva bem fisicamente, ele que é cego. A pior cegueira que Jesus quer que nós levantemos dela não é a física, é a espiritual, é a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, gente, ela é de toda ordem, Nós temos muita cegueira ao nosso lado e vamos ser cobrados disso. Uma cegueira, pornografia que destrói nossa juventude, quando não nossos adultos. A nossa sociedade está imersa num mar de pornografia,
seja ela visual, onde você passa, seja ela na internet, seja ela nos meios de comunicação, nas TVs. Tudo tem apelo à sensualidade. As nossas novelas, os nossos programas, a nossa diversão, o que os nossos jovens assistem e mesmo nós adultos. Músicas, a cultura das músicas que nós temos, quanta cegueira nas nossas músicas. Temos verdadeiros funks aí que são uma coisa assim que a gente fala assim, eu não acredito como alguém pode cantar isso, mas cantam-se e isso vai no subconsciente dos nossos jovens. Rocks verdadeiramente satânicos aí, que cultuam o inimigo de Deus e não a Deus mesmo. Distorção da beleza do ser humano, quantos jovens fazendo horrores nos seus corpos para parecerem verdadeiros demônios, verdadeiros fantasmas, pinta-se tudo, se tatua o corpo inteirinho, você olha para aquilo, não parece mais um ser humano, permissividade diante do sexo antes do matrimônio, está cada vez mais normal achar que tudo isso é assim mesmo, os nossos adolescentes nas escolas, onde convivemos, que é assim mesmo, esse desregramento todo na sexualidade, e nós sabemos, a verdade não é essa, a verdade das escrituras para nós não é essa, nós precisamos de uma verdadeira libertação. A aceitação do aborto, quase que generalizada já, de uma maneira ou de outra, ainda que meia, em alguns lugares de uma maneira mais discreta, aqui mesmo no nosso país já temos lei que permite algumas condições para abortar, recentemente no Código Penal, algumas condições não são mais crime, alguns tipos de aborto, né? E assim vai se infiltrando as mentiras, verdadeiros ensinamentos religiosos, nas escolas ditas católicas, às vezes até um evento religioso, lá um show católico, um show religioso, ou na escola que nossos filhos estão, a escola católica, e o ensinamento que ali se passa, de Jesus Cristo efetivamente não se tem nada, e os que são passíveis dessa ignorância toda, dessa cegueira toda, gritam pelo filho de Davi. Um dia, quando nós nos depararmos com Jesus, ele vai perguntar para nós, vocês não estavam vendo essa cegueira toda? E não fizeram nada, Sagrada Família, para amenizar essa cegueira? Não fizeram nada? Graças a bom Deus estamos fazendo. Graças a bom Deus estamos aqui nessa tarde. Graças a bom Deus essa comunidade existe para denunciar essas cegueiras e ajudar a nossa juventude e mesmo os nossos adultos, ajudar você, meu irmão, que acompanha conosco pela internet nessa tarde, a enxergar. Orarmos muito para que toda essa desordem, qual a importância, né, o tema da nossa pregação de hoje, a importância da palavra de Deus. Nós vemos que essa desordem toda vem pela ausência de Deus, essa desordem toda vem pela ausência dele, e nós estamos aqui orando e intercedendo nessa tarde, para que, pelo Espírito Santo de Deus, a verdade seja proclamada, a verdade de Deus seja conhecida, a revelação, e por isso a Bíblia é importante, porque tudo isso que é desordem, Deus vai ordenar. Por Deus é possível, com Jesus é possível. Meu irmão, minha irmã, seja que você viva hoje, seja qual o problema que viva hoje a sua família, não importa qual é a desordem que ela passe, com Jesus, na palavra de Deus, é possível ser ordenado. Deus tem para nós um plano de salvação, que está aqui nisso que nós chamamos de palavra de Deus, Bíblia. Aqui tem toda a revelação de Deus, não falta nada. Deus pensou em nós para salvação. Deus não nos pensou para qualquer coisa. Deus nos pensou para a eternidade. Todos nós. E a revelação toda dele, um Deus que se mostra, é por amor, é para nos salvar. Então a importância da palavra é essa, meu irmão. Deus quer salvar. E revelou tudo que está aqui para nos salvar, para a nossa salvação. Às vezes, olhamos para as Escrituras, o Salmo 118,
O Salmo 118, aqui dentro das Escrituras, ele inteirinho é um louvor à lei divina, um louvor às Sagradas Escrituras, o Salmo 118. É o maior salmo da Bíblia, ele inteirinho louva a lei. Só que quando nós falamos, né, lá tem alguns versículos assim, felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Depois, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então usa-se o termo lei para as Escrituras. Ao usar o termo lei, nós meditávamos isso onde que o pessoal da rádio, na Rádio América, Canção Nova, ao usar o termo lei, às vezes ao falar a lei do Senhor, o que vem na nossa cabeça pela tradução que não é tão bem feita, lei já vem no nosso consciente a questão de um preceito. Lei é algo que eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, eu sou penalizado. Sim, na lei dos homens, nós temos as leis civis, que se eu não cumpro, eu realmente sou penalizado. Isso é um fato. Então, mas aqui nas Escrituras é uma tradução talvez não tão bem feita. Lei aqui se refere a Torá. E Torá é muito mais do que um preceito, gente. Falávamos isso ontem. Muitos de nós, às vezes não querem, nossos jovens não querem, colega seu de trabalho não quer. Às vezes você que ouve comigo na internet, esse negócio de Bíblia é preceito, é norma. Não. Deus, que é bom, um dia se revelou porque quer a nossa salvação. E é isso que tem nas Escrituras. Uma história que é minha história, que é tua história, que é a história de salvação. E é por isso que ele se revelou. Então, lei aqui é muito mais. É como nós cantamos agora há pouco. Nada é por acaso com o canto do Espírito Santo. Cantávamos, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, ao cantar isso, Torá, lei, é modo de vida que Deus pensou. Deus, quando nos criou, pensou o melhor para nós. E por amor se revelou. Por amor mostrou, olha, vai por aqui, que vocês vão bem. Toma este manualzinho aqui, que vocês vão bem andando por aqui. O modo de vida que Deus pensou para nós está nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, que é a plenitude da revelação com Jesus Cristo. Olha como Deus é bom. O mundo, entretanto, caminha numa direção contrária, nós bem sabemos disso. A luta que enfrentamos com os nossos familiares mesmo. Nós que estamos aqui sabemos disso tudo, estamos refletindo, mas sabemos disso, Heraldo. Sabemos que na Bíblia está a revelação de tudo que Deus quer para a nossa salvação. Entretanto, parece-me que a gente chega a ser impotente com os próprios filhos, para conseguir passar tudo isso, para conseguir ter sabedoria e atingi-los. O mundo parece caminhar no oposto do que aquilo que Deus quer pôr Deus de lado, quer falar, não, essa escritura aí não é para mim não. E nós estamos aqui, resto de Israel, resto de povo de Deus, clamando e dizendo, não, Senhor, nós queremos a tua verdade, nós queremos o teu evangelho, nós queremos ser do jeito que Deus quer, o modo que ele pensou, nós queremos a Torá, nós queremos a lei, Senhor, é isso que nós queremos para nós, e sabemos da importância disso, porque é a nossa salvação que está em jogo, não é qualquer coisa que está em jogo, é a nossa salvação eterna, é questão de vida ou morte, e não a primeira morte, que é aquela física que vai colocar-nos nos caixão e debaixo da terra um dia. O que está em jogo é a morte eterna, aquela segunda morte que fala nas Escrituras, que nós devemos temer, porque para essa não tem, quem passar pela segunda morte não tem retorno. Para a primeira morte não é problema para nós, mas a segunda morte, que é sermos destinados à nossa perdição eterna, essa não tem mais jeito. Se um dia formos parar nos infernos, de lá não sairemos mais. Então o que está em jogo é a nossa salvação e a salvação dos nossos. E Jesus morreu na cruz para salvar a todos. A mim que estou aqui falando para vocês, a cada um de nós, Sagrada Família, nessa tarde, você que acompanha pela internet. Jesus morreu por você, por mim e por cada um de nós, para todos. Essa obra não é por acaso, esse sangue na cruz não é por acaso, não é pouca coisa, é para nós todos.
Precisamos, portanto, mergulhar. Eu preciso mergulhar nisso aqui. Eu preciso mergulhar nessa palavra. Conhecer, beber dela, porque aqui está aquilo que vai me conduzir um dia para a salvação eterna e não para a perdição eterna. Está aqui toda a revelação. Um pouquinho de conhecimento. Vou partilhar com vocês agora algumas coisinhas. Semana passada na missa, porque era o primeiro domingo de setembro, o padre da igreja onde estávamos colocou algumas coisas importantes. Falou assim: olha, nós somos um povo católico e conhecemos pouco das Escrituras. Conhecemos pouco até da parte que se diz respeito à sua Constituição. Precisamos estudar mais. Um pouco nessa tarde para nós, de conhecimento das Escrituras. A inspiração das Escrituras. A palavra traz, lá em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para reprimir, para corrigir e formar na justiça. Olha isso, a Escritura, toda ela inspirada por Deus, útil para ensinar, para formar na justiça, para corrigir também. As Sagradas Escrituras nos corrigem também, mas nós estamos falando de inspiração. Heraldo, alguns de nós, ainda, mesmo encaminhada, podemos ser tentados de acharmos que isso que está aqui, foi um homem que escreveu, e foi de fato. Tudo que está aqui, um homem escreveu algum dia, sim, mas sob inspiração divina. Deus inspirou esses homens que aqui escreveram. Tudo que aqui está escrito foi inspiração divina, usando sim da razão humana. Aquele autor sagrado, quando escreveu, ele escreveu usando sim dos seus talentos, usando da sua cultura, usando da história, usando de um estilo literário, sim, mas num sopro de Espírito Santo, num sopro de unção. Assim foi escrita nossas Sagradas Escrituras. Então, a inspiração, não podemos questionar, ela existiu. Esse sopro divino no autor sagrado, mesmo usando das suas faculdades, ele existiu. A Bíblia, ela é toda humana, enquanto alguém escrevendo, e ao mesmo tempo toda divina, enquanto sopro do Espírito Santo na unção daquele que ali escreveu. A canonicidade da Bíblia. O que é cânon? Nossa, cada palavra é diferente, né? O que é cânon? Cânon, né? Vem lá do latim, é medida, tamanho, cânon. O que é o cânon? O cânon é o catálogo sagrado, aqueles livros que realmente são os inspirados. Muitos outros livros poderiam estar aqui dentro desse livro, da Bíblia, mas não estão. Aqui dentro existem 73 livros, e não mais que isso e nem menos que isso. Por quê? Porque o cânon, o catálogo sagrado, prevê estes livros. E aqui já entra um esclarecimento para nós, conhecendo Bíblia, né? O cânon, nós vemos que a Bíblia dos nossos irmãos protestantes é diferente da nossa. Por quê? Porque dentro do cânon nós temos duas subdivisões: os livros protocanônicos e os deuterocanônicos. O que são os protocanônicos? Os que vieram primeiro, e deutero, segundo, os que vieram numa segunda instância, depois. Então, qual a diferença disso? Essa primeira Bíblia era a Bíblia hebraica, e tem uma diferença dos deuterocanônicos, que são 7 livros. Que 7 livros são esses? São os livros de Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus. Esses são 7 livros que são chamados deuterocanônicos, vieram num segundo momento, e que os judeus da Palestina não aceitavam. Então, os judeus que moravam lá na Palestina só aceitavam os outros 39 livros do Antigo Testamento, não aceitavam esses outros 7, que totalizam 46. Mas, desde o ano 393, gente, ou seja, desde os primeiros séculos do cristianismo, num concílio de Hipona, já foi confirmado pela igreja que os 73 livros eram inspirados, inclusive estes 7 livros que compõem a nossa Bíblia, que não tem na Bíblia dos nossos irmãos protestantes, que são os deuterocanônicos. Então, eles também fazem parte da nossa Bíblia,
E esta é a Bíblia. Depois, isso confirmado, ratificado, quer dizer, confirmado por mais um concílio na igreja, já mais recente, no ano de 1546, o concílio de Trento ratifica e confirma essa inspiração dos 76 livros canônicos, ungidos e inspirados. Então a nossa Bíblia, para conhecimentos gerais, tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E nós precisamos conhecê-los, amá-los e mergulhar nessas escrituras, tá? Os teólogos, com relação a essa definição, muitos estudiosos questionam maneiras, estilos, como foi escrito, mas esta questão eles não questionam. Os teólogos que estudam Bíblia, eles não questionam esta unção, esta inspiração por um ato de fé dos 73 livros. Isso é aceito por eles, tá? Interpretação da Bíblia, nesses conhecimentos gerais nossos. Nós bem sabemos que aqui dentro, alguns livros têm algumas maneiras de se escrever que fica escrito, fala, nossa, isso pode ser palavra de Deus, Heraldo? Está falando de guerra, está falando de matar um ao outro, está falando de coisas estranhas. Então, como interpretar as Sagradas Escrituras? Gente, a Bíblia, ela exige que eu entenda o sentido em que ela foi escrita. Eu preciso saber que isso não é meramente um livro, não é meramente um livro científico. Então, eu preciso de espiritualidade para ler e interpretar. Eu preciso conhecer estilos literários. Eu preciso conhecer história. Tudo isso eu preciso conhecer nas Sagradas Escrituras. Então, isso foi confiado para que não haja erros, para que não haja desvios, foi confiado ao magistério da igreja. Então, a correta interpretação das Sagradas Escrituras é e foi confiada ao magistério da igreja. Quem é o magistério da igreja, gente? São bispos, padres e seus ministros, tá? Então, o Papa, os bispos e os padres. A eles foi confiada a interpretação correta das Sagradas Escrituras, tá? Então, não queramos nós tomar a Bíblia ao pé da letra, um texto, e achar que aquilo eu uso na minha vida daquele jeito. Eu não posso correr esse risco. Numa dúvida de que aquilo quer dizer, eu devo procurar um sacerdote mais próximo, uma paróquia, para que me ajude a entender aquilo que eu não estou entendendo. Eu não posso usar uma interpretação ao pé da letra, que isso é fundamentalismo, e aí eu vou provocar erros, tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Então, muito cuidado com a interpretação. Ela é confiada ao magistério da igreja, tá bem? Algumas das etapas aqui, algumas das etapas da revelação da Bíblia. Como foi isso? Como que esse livro começou um dia, Heraldo? Como que ele chegou às nossas mãos assim, tal qual ele está aqui? Começou assim? Não. Como começou? A Bíblia tem, gente, olha, 3 etapas da sua constituição. Tem acontecimentos, tem tradição oral e tem tradição escrita, essa que está aqui. Os acontecimentos, tudo o que aconteceu, teve um tempo lá na história em que isso foi registrado. Os primeiros acontecimentos sagrados de que nós temos notícia e que vieram constituir a nossa Sagradas Escrituras, datam, gente, de 19 séculos antes de Jesus Cristo. Lá, o que nós lemos aqui, Abraão, quando foi chamado, eram 1800 anos antes de Cristo. O que nós temos de vida depois de Jesus Cristo, tem dado histórico de antes disso, entenderam? Acontecimentos. Então, esses acontecimentos, tá? Aconteceram já nesse tempo todo, e ao mesmo tempo em que eles eram acontecendo, a tradição oral já ia acontecendo. Pais iam passando para filhos. Isso é a tradição oral. De pai para filho, de geração em geração, se passava aquilo que tinha acontecido. Então, o acontecimento, a tradição oral, e depois, a tradição escrita. Quando alguém, por inspiração, começou a escrever, não dá para se precisar bem
Não dá para se falar, olha, foi naquele século. Mas também tem registros do Decálogo, os 10 mandamentos. Ele já aparece em textos de 18 séculos. No Código de Hammurabi, rei da Babilônia, já aparecem citações. Então, 18 séculos antes, já aparecem citações escritas do Decálogo, que é os 10 mandamentos, nos dados por Moisés. Então, nós vemos que mesmo da escrita, eu tenho coisa já muito antiga. E aí, essa Bíblia foi sendo composta até depois de Jesus Cristo, ano de 393, Conselho de Hipona, a primeira confirmação dela escrita tal qual como está, com 73 livros, e ratificado isso no Concílio de Trento, em 1546, tendo assim mesmo. Então, um pouco dessa composição da Bíblia, para nós sabermos que isso tem toda uma história aí. A maneira como isso foi escrito lá, 12, 10, 3 séculos antes de Jesus Cristo, eu preciso saber de um contexto histórico para interpretar. Não posso pegar um texto ao pé da letra do Antigo Testamento e querer aplicá-lo na minha vida, que não vai dar certo. Não é para ser assim. Os textos do Novo Testamento são mais diretos, né? O amor ensinado por Jesus Cristo é mais direto para nós, é muito mais fácil de ser interpretado, mas os do Antigo Testamento eu preciso conhecer, tá? Então não façamos nenhuma interpretação errônea dentro de cada uma dessas etapas da nossa revelação das Sagradas Escrituras. Uma outra etapa para nós nessa tarde: como ler a Bíblia? Como é que eu faço para ler? Eu posso pegar a Bíblia como um livro científico, abrir na página 1 e ir ler até a última página? Posso. Ninguém me impede. O livro está nas minhas mãos, está lá na minha casa, eu posso fazer assim. Não é a melhor maneira. Existem maneiras de você ler esse livro de modo que você vá tendo esse processo de evangelização ao estar lendo. Então, podemos sugerir aqui uma das maneiras. Tem um livrinho escrito pelo Padre Jonas, A Bíblia no Meu Dia a Dia, Monsenhor Jonas Abib. Esse livrinho, ele traz uma sequência de livros para você ler, e até uma sugestão de um diário bíblico para você fazer, para acompanhar as Sagradas Escrituras na sua vida. É muito bom, gente, eu falo por experiência própria. Eu vivi esse diário bíblico do Padre Jonas Abib, da Bíblia no Meu Dia a Dia, por vários anos da minha vida. Na minha época de estudante, vamos falar, não tenho tempo, engenharia puxada, imagina, eu vivia lá, meus caderninhos, tinha lá esse processo, essa leitura da Bíblia diária, marcar um trechinho lá, de acordo com o que ele pede, nos ajuda a conhecer a obra da nossa salvação, a revelação, o modo de viver que Deus pensou para mim. Então, eu preciso dedicar tempo. É uma das maneiras. Nós, aqui na Sagrada Família, né, foi tema nosso de uns anos anteriores, né, um tema anual nosso de anos anteriores foi vida ao ritmo da palavra, desculpem, né? A vida ao ritmo da palavra. E aí, nós temos até um gráficozinho impresso pelo Rodrigo ontem no programa da rádio, né? Para a gente usar. Você pode ver, né? Esse gráficozinho aqui, ele é usado pela comunidade na vida ao ritmo da palavra. Desde o meu amanhecer, na minha oração da manhã, antes mesmo do meu café, eu fazer uma leitura. Guardar isso no meu dia, permanecer na palavra, apostar na palavra, cumprir oração da noite, uma sequência, vida ao ritmo da palavra, é de dia, é na hora do almoço, é à noite, eu estar meditando a Sagrada Escritura, porque ela é o meu alimento. Dentro dessa sequência de ritmo da palavra, nós também vivemos aquilo que a igreja pede, que é uma outra maneira de ler a palavra, que é a lectio divina. O que quer dizer lectio divina? É uma leitura orante da Bíblia. Não é meramente pegar aqui um trechinho e ler isso mesmo, e acabou e sair correndo, porque não dá mais tempo. Não, eu preciso fazer uma leitura, eu leio, eu medito, quer dizer, eu penso sobre aquilo que eu estou lendo. Então, ler, meditar, orar. Aqui consta Jesus Cristo, uma pessoa, eu converso com Ele. Ore em cima daquilo que você está lendo e contemplar, 4 passos, a lectio divina, a leitura orante da Bíblia. Ler, meditar, orar e contemplar as Escrituras. Preciso me dedicar para isso também. O poder dessa palavra. Sim, Rodrigo quer dar um testemunho sobre a leitura orante. Isso, sobre a leitura orante, até porque ajuda, né, sempre o testemunho, estava ali no meu coração. O Heraldo disse que nós
vivemos esse ritmo, a vida ao ritmo da palavra, depois do ano em que isso foi trazido para nós, uns 2 anos atrás, ficou tamanha a importância disso. Então, se vocês perceberem nas nossas casas, da comunidade, sempre tem uma liturgia, porque ali nós, ao longo do dia, nós vamos lendo o Evangelho, sobretudo, mas também a primeira leitura, né? Já virou um hábito tão grande, porque aí entra a importância nas nossas famílias, que é o tema. Então, as crianças, naturalmente, já esperam a leitura da palavra. Isso é um testemunho assim forte que não vivo só eu, né? Nas casas dos meus irmãos a mesma coisa. Então a palavra fica ali do lado, assim como o alimento precisa estar na mesa, porque senão todo mundo morre de fome, a palavra tem o mesmo valor. Então as nossas Bíblias, as nossas liturgias ficam do nosso lado. Então sabe que tem sempre um trechinho para você ir ruminando aquilo. Esse é um testemunho que eu queria dar. E também a importância que a Lexio Divina tem na nossa vida. Nós aqui da Comunidade Vida, como todo mundo, mas sobretudo nós temos um horário separado do dia só para estudar a Lexio Divina. Mas por que isso? Porque ela é fundamental. Imagina viver uma vida consagrada ao Senhor e não ter uma intimidade com a palavra de Deus. Não, é incoerente, né? Isso não é algo só para nós que vivemos aqui, viu? Eu estou dando testemunho para que você na sua casa se programe. Talvez no início do seu dia, faça a experiência de fazer a experiência dos monges lá na leitura divina, né? Que você vai primeiro ver o que a palavra quer dizer, depois o segundo passo, o que a palavra diz para você, o terceiro passo, o que você responde para Deus acerca daquela palavra, e então o final é aquela contemplação, é aquela ruminação do que sobra para você. Faz essa experiência que eu te garanto, a sua vida muda. Eu vim falar isso porque muda mesmo. A palavra traz para a gente uma eficácia na forma de ver as coisas. Ao longo do dia você vai perceber, poxa, mas o Evangelho já me trouxe esse ensinamento de hoje. Aí você vai perceber o quanto que Deus já sabia de todas as coisas, por isso que deixou aquele Evangelho naquele dia para você. Então, desculpa ter vendo um pedaço. Imagina, Rodrigo, não tem que desculpar, nós estamos juntos aqui. E o permanecer na palavra é bem isso, né, Rodrigo? Você, naquela hora do seu dia, vai ter um momento do seu dia, como o Rodrigo falou, que vem um desânimo, ou vem uma tentação, uma provação, um nervosismo, uma raivazinha. Você passa por isso no seu dia a dia. Vocês sabem, nós não somos ninguém aqui é de ferro. Então, nós não somos blindados, gente. Então, é a hora que, se você leu de manhã, naquela necessidade, naquele momento da tua fraqueza, mas também naquele momento da sua alegria. E é maravilhoso isso. Isso vira um ritmo de vida, como o Rodrigo estava colocando aqui. Isso vira um ritmo. Tá? É a vida ao ritmo da palavra. É permanecer na palavra, como está numa das etapas do cartazinho aqui, a vida ao ritmo da palavra. É o permanecer. E isso é importantíssimo para as nossas famílias, não? Quem de nós não tem problema no dia a dia, de todas as ordens, ora nossos mesmos, de marido e mulher, ora com filho, ora com financeiro, ora de outra ordem, né? E aqui está o modo de Deus, a maneira de responder, a maneira de agir, a maneira como que eu vou agir diante disso, é aqui, tá? Então eu preciso me abrir, eu preciso me dedicar. Um pouquinho de meditação sobre o poder que está aqui, gente. Alguns trechinhos que eu vou comentar com vocês, não vou abrir todo porque a gente começa a se alongar e já estamos indo na hora da nossa oração. Mas eu vou comentar alguns trechos das Escrituras que falam sobre a eficácia desta palavra que está aqui, dessa história de salvação, desta carta de amor de Deus para nós. Na carta de Tessalonicenses, damos graças sem cessar a Deus por vocês que receberam a palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crestes. Olha isso, era São Paulo falando aos Tessalonicenses, que estava dando graças a Deus, porque eles receberam a palavra de Deus, como aquilo que ela realmente é, de Deus, porque ela age eficazmente em vocês. O que é agir eficazmente? É realizar aquilo que está aqui,
se realiza em nós. Se realiza em nós. Um outro trechinho de Hebreus 4:12. Esta palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Uma espada que tem o corte dos 2 lados da lança dela. A palavra de Deus é assim, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, entra até o mais íntimo da medula da alma, fala no trechinho de Hebreus, discerne os pensamentos e intenções dos nossos corações. Traz o trecho, a palavra de Deus é assim, discerne o mais íntimo de nós. Por ela, também está lá nesse trecho, o homem de Deus, cada um de nós, se torna preparado para toda boa obra. Aquele auxílio oportuno para cada momento do dia, vem dali. De Pedro, 1 Pedro 1, 2 e 3, desculpa, 23. Vocês estão sendo renascidos. 1 Pedro 1, 23. Estão sendo renascidos, não de uma semente corruptível. O que é semente corruptível? A semente que nós conhecemos das plantas, ela é uma semente corruptível, porque essa semente, ela joga na terra, para que a planta nasça, a semente tem que morrer. A palavra de Deus não é essa semente. A palavra de Deus é uma semente incorruptível, que não se corrompe, que dura até a vida eterna. É uma semente viva, e essa semente está nos resgatando da nossa maneira vã de viver, escravos do pecado, escravos das nossas limitações, escravos das nossas pequenez. A palavra de Deus nos resgata e nos ressuscita disso. Você ia comentar com o trecho, Vano Arley? Essa citação? O Vano Arley está aqui do lado, está comentando que eles estavam com a palavra aberta nesse trechinho da palavra de Deus, confirmando essa moção do poder, da eficácia da sagrada escritura na nossa vida. Um outro trechinho que vem confirmar essa eficácia, lá no profeta Isaías, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem ter fecundado. Olha isso, profeta Isaías, a chuva que cai do céu, e molha a terra, fecunda a terra, e para lá não volta por evaporação, sem ter feito isso, assim é a palavra que sai da minha boca, não volta para mim vazia, não volta para mim sem ter operado aquilo que é a minha vontade, a minha missão para aquela pessoa. Olha que lindo, eu estou falando o trecho da escritura com as minhas palavras para a gente não nos alongarmos, mas é isso. Então, a palavra de Deus não volta para ele sem cumprir a sua missão. Tudo que nós proclamarmos não voltará sem cumprir a missão. Portanto, precisamos proclamar. A palavra é transformadora, a palavra é santificante, a palavra nos cura, a palavra nos liberta, a palavra nos levanta. Às vezes estamos caídos numa enfermidade nossa, às vezes estamos caídos numa dificuldade pessoal, num desânimo, e ao escutarmos aquele trecho, somos como que levantados, restaurados, refeitos por Jesus. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós, e com os nossos e com outros. Tem outros trechos que nós poderíamos estar partilhando aqui, mas já está chegando a hora de orarmos com o Senhor e pedirmos isso nessa noite, essa graça. Mas um trecho importante, isso tudo que nós estamos meditando não é só para nós, é para que nós levemos. Nós temos toda uma dimensão missionária, somos uma comunidade evangelizadora, comunidade católica Sagrada Família está aqui com um carisma de resgatar famílias. Vocês lembram bem, no louvor inicial dessa noite que o Rodrigo fez aqui, passando por cada um de nós. Se vocês repararam, várias pessoas louvaram nessa tarde pela sua família. Várias, não foi uma só. Não somos muitos aqui hoje, mas dos que louvaram, vários louvaram pela família. Gente, o que é isso? As nossas famílias precisam viver palavra de Deus, as nossas famílias precisam ser resgatadas. Nós não somos salvos sozinhos, Deus nos pensou em famílias, portanto, precisamos sim dessa salvação nas nossas casas, da palavra de Deus nas nossas casas,
E ao sermos chamados a evangelizar, a resgatar famílias, existe toda aí uma dimensão de comer primeiro. Eu como para depois dar. Livro do profeta Ezequiel e também Apocalipse. Fala lá do rolo das escrituras. Come. Ele é doce na boca como mel. Ele pode ser amargo nas entranhas. Vai levar-nos à conversão. Antes de sairmos, passamos por conversão pelo poder da palavra de Deus. E esse é o amargor que fala no livro de Apocalipse, ao comer do rolo. O autor do livro fala, o rolo foi me dado, eu comi, ele na boca ele era doce. A palavra de Deus parece bonita aqui quando nós estamos meditando, mas no dia a dia, na hora que nós somos interpelados a mudar de vida por ela, ela é amarga no estômago. Naquela horinha da dificuldade, em que você tem que refriar o seu ódiozinho, a sua raivazinha, o seu rancor e perdoar, ela é difícil. É tudo lindo na hora de ler. Né? Na hora de praticar e exercitar fica difícil. Sim. Né? E nós vamos já ficando em pé para recebermos o Senhor nessa tarde, orarmos com Ele, porque nós queremos sim beber dessa escritura que é doce nos lábios. Mas Senhor, não tem importância que ela possa ser amarga nas entranhas. Nós queremos vivê-la, Jesus. Nós queremos degustá-la. E vamos fazer isso cantando, acolhendo nosso Senhor, aquela musiquinha tão importante que nós cantamos neste mês para receber ao Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Cante conosco, recebendo nosso Senhor. Assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Olhando para Jesus e cantando. É como a chuva que lava, tomando posse disso. É como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar. Mais uma vez, enquanto Jesus é exposto. É como a chuva canta que isso, lava, que você entendeu. É como o fogo que abrasa. O conteúdo da pregação desta noite. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e digníssimo sacramento. Com força, hein? Graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e digníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao santíssimo e digníssimo sacramento. E olhando para Jesus, fazendo menção ao que nós cantamos, você vai pedindo para Ele agora a graça de fazer essa experiência. Você que ainda não teve uma experiência com a palavra de Deus, que é a voz de Deus para nós. Eis no nosso meio Jesus, aquele que nos fala pela palavra. Eis o autor, eis o dono da voz desta palavra que nos alimenta, que gera tantos frutos na nossa família. Eu te convido nesse momento a fazer uma adoração ativa de quem fala para Jesus das tuas necessidades, acerca da palavra. Nós famílias que muitas vezes não temos o hábito de rezar com a palavra de Deus, peça nesse momento essa graça a Jesus. Jesus, ajuda-me a ter mais interesse, a entender melhor a tua palavra, a acolher a tua voz na minha casa, a exercitar, a experimentar, a fazer uma experiência com a tua palavra, para que então eu possa contemplar aquilo que eu cantei quando o Senhor entrava aqui. É como a chuva que lava, é como fogo que abrasa. Eu quero experimentar a tua palavra que é assim, que não passa por mim, não passa pela minha família, sem deixar um sinal. Vamos cantar novamente? Para você entender.
É como a chuva que lava, olhando para Jesus, é como o fogo pedindo que para que Ele abraça. te convença disso. Sua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava. É como a chuva O Senhor hoje que quer lavar as lava. nossas casas. É como o fogo Ele quer que abrasar abraça. as nossas famílias com a sua palavra. É assim, Não passa, ela por mim sempre sem traz uma deixar um sinal. modificação, uma transformação para nossa Como a casa. chuva que lava. Te adoramos, Senhor, pela tua palavra É como hoje, um fogo que abraça. através dessa colocação do Heraldo, que nos leva, Senhor, a meditar da importância desta palavra, da tua voz na minha casa, nas nossas casas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor agora vá até as casas de quem nos acompanha pela internet. Pedimos para que a palavra de Deus que existe aí nas nossas casas, você que acompanha agora, que você possa dar mais valor para o lugar onde a palavra de Deus está. E se ainda não está no devido lugar da sua casa, que hoje você possa fazer um altar, colocar a palavra de Deus, não somente no Salmo 90, mas uma palavra que vai a cada dia despertando você para ouvir o que Deus tem para mim. O que o Senhor quer me dizer hoje? Sim, Senhor, nós aqui diante de Ti nessa tarde, Jesus, nós com as nossas famílias, em nossos corações, Senhor, bem sabemos de quanto precisamos, Senhor, da Tua palavra, quanto precisamos, Jesus, dessa transformação, dessa santificação que a Tua palavra pode e quer fazer, Jesus, nas nossas casas. O meio mais eficaz de transformar, Jesus, é a Tua boa nova, Senhor, é o Evangelho. É Ele que transforma, Jesus. É Ele que muda. Quando o Senhor passou por esse mundo, o Senhor leu na sinagoga num sábado lá, Jesus, um trecho do profeta Isaías, que falava que os cegos viam, que os coxos paralíticos andavam, que os leprosos eram limpos, que os surdos ouviam, e que aos pobres era anunciada a Tua palavra, Senhor. E o Senhor disse que aquilo se cumpria naquele dia, porque estavas ali, Jesus, no meio deles. Como estás aqui hoje, Jesus, diante dos nossos olhos? Nós tivemos aqui qual um pedaço de pão, Senhor, nesse santíssimo sacramento, mas bem sabemos, Senhor, pela fé, e experimentamos e vivenciamos isto, Senhor. És Tu que está aqui, Jesus, a palavra eterna de Deus, que um dia se encarnou e veio até nós. Estás aqui, Senhor. Bendito seja, Senhor. Queremos nos colocar aqui agora, Senhor, na Sua presença, É verdade, Jesus. da mesma maneira que foi naquele dia da sinagoga, Senhor. Verdade, Que os cegos vejam, Jesus. Senhor, cura a nossa cegueira, Jesus. Quanta cegueira, Jesus, na nossa casa, Senhor. Quanta cegueira, Jesus, no meu coração de pai, Senhor. Quanta cegueira, Jesus, no coração de mães que aqui estão, Senhor. Quanta coisa que não estamos vendo. Cegueira no coração de filhos. Diante das cegueiras que nós meditávamos ainda agora, Senhor, na pregação da palavra, Senhor, vivemos num mundo cego, Jesus, cego diante de tanta pornografia, diante de tantas ideologias de gênero, homem, mulher, já não se sabe mais o que se deve ser, Jesus. Foge-se ao que pensaste, ao que o Pai pensou, Jesus, para a natureza humana. Quanta cegueira, Jesus. Quantas cegueiras com desrespeitos à vida. Quantas cegueiras nas nossas próprias casas, Jesus. Socorre-nos, Jesus, nessa tarde santa de sábado.
Vem, Jesus, cura-nos, Jesus. Cremos aqui na tua presença, Jesus. Dá-nos a graça de enxergar, Jesus. Queremos ver, Jesus. Senhor, os coxos andam, os paralíticos andam, Jesus. Tu sabes, Jesus, quanta paralisia nas nossas famílias, Jesus. Quantos de nós estamos paralíticos, Senhor? Paralíticos em medos, paralíticos, Senhor, em culpas. Estamos paralíticos, Jesus, em desesperos, em ódios, em rancores, em depressões, Jesus. Senhor, nós queremos andar. Cura-nos nesta noite, Jesus. Cura-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, de toda e qualquer situação assim caída que possamos estar vivendo, Jesus, de enfermidades, até por causa dessas depressões e medos. Tua palavra que realiza aquilo que proclama, Jesus. Nós proclamamos: fecunda-nos. Qual chuva que cai do céu nessa noite, Senhor? Fecunda-nos. Cura-nos e liberta-nos, Jesus. Sim, Senhor Jesus. Os leprosos são limpos. Quanta lepra, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, Jesus. A pior lepra é o pecado, Jesus. Dá-nos a graça de te experimentar vivo, Jesus, em nossos lares. Vem nos libertar do pecado, Senhor. Levanta-nos, Jesus, de todo o pecado, Senhor. Cura-nos nessa tarde, nessa noite que se inicia, Senhor. Cura, Jesus. Levanta-nos, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Também gostaríamos de colocar, a Liane de Palmas nos passa agora, colocar todas essas 300 pessoas, entre adultos e crianças, que passaram ou estão passando ainda no Festival das Famílias em Palmas, Senhor. Queria colocar todos os nossos internautas, a Francisca de Guarulhos, a Ruth de Santo André, Patrícia da Praia Grande, a Isabel de Londrina, no Paraná, a Liane de Palmas, nossa irmã, e também todos os nossos irmãos do Facebook, que são muitos: William, Zélio, Edilson, Karen, Mirza, Daniel, João, Maria, o Barros, a Flávia, a Maria Auxiliadora, Sebastião, Palmira, Nice e a Dilsa. Também pelo pedido da nossa irmã Flávia Silva, que eu já coloquei no começo, ela pede oração pela saúde de seu pai Paulo Roberto, que vai passar por um cateterismo, e também a nossa irmã Maria Auxiliadora, que pede pelo aniversário do seu pai Sebastião. Leva, Senhor, a dimensão da Tua palavra sobre todas essas casas. Leva, Senhor. Para que essas famílias todas que nos acompanham, Senhor, visita, Senhor, façam uma experiência com a Tua palavra hoje, Jesus. Nós te pedimos, pela força do carisma Sagrada Família, que resgata famílias. Resgata, Senhor, o amor dessas famílias pela palavra. Eu sinto que o Senhor hoje profundamente quer nos aproximar da palavra, como quem diz: olha, eu tenho falado para vocês, meus filhos, mas é preciso que vocês ouçam, é preciso que vocês abram a palavra de Deus, leiam, estudem, meditem, se aproximem da palavra de Deus. Sim, Senhor. Por isso eu quero convidar hoje a fazermos uma experiência com o Senhor. Você que tem a sua palavra aí contigo, coloque bem próximo do seu coração, ainda olhando para Jesus. Você que não tem a sua palavra, eu até peço para que o Heraldo empreste a palavra dele. Coloque ali bem na frente de Jesus, de uma forma que todos nós, talvez numa cadeira, não sei, o Maurício vai ver, mas eu queria fazer uma experiência que Deus suscita no meu coração de amar a palavra de Deus. Olhando para Jesus, é preciso que você queira ouvir o que Ele quer dizer. Eu te convido a sair do seu lugar,
a vir diante de Jesus e beijar a palavra dele. Um beijo que acolhe como uma palavra de salvação. É um momento de cura, que o Senhor quer curar as pessoas que às vezes não leem a palavra porque acham difícil, porque não entendem, porque não conseguem, não tem tempo. Eu te convido a fazer essa experiência hoje. Você que está com a sua Bíblia, saia do seu lugar, caminhe e vá até o Santíssimo. Pode beijar a sua palavra mesmo. Mas você que não está com a palavra, tem ali a palavra de Deus. Que você possa, diante de Jesus, individualmente, pode ir indo fazendo uma fila, pedindo para o Senhor te dar a graça de se apaixonar pela palavra, de acolher a palavra de Deus, de amar a palavra de Deus. Isso. Peça ao Senhor. Você também que está em casa, que tem a sua palavra agora, beije a sua palavra. Deixe Jesus te contagiar por aquilo que Ele escreveu para nós, para mim, para você, família, que precisa hoje ser resgatada. Deus quer resgatá-los, e é por isso que Ele nos deixou a sua palavra. Restaura, Senhor, a nossa casa, o nosso interior, a partir da tua palavra. Isso, com todo o amor que nós temos por Jesus. Receber a tua palavra, Senhor, beijá-la, abraçá-la, desejar, conhecer, estudar, meditar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos famílias da palavra. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, nossas casas. Restaura nossa casa, Senhor. Você pode vindo, pode cantando, Chiquinho. Restaura nossa casa, Senhor. Fazendo essa experiência, você que está com a sua palavra, Restaura nossa peça ao Senhor para Ele te dar uma vontade de conhecer a palavra. Isso. Tempo que você quiser, fique diante do Senhor. Suas bênçãos derrama. Isso. Que lindo, famílias que têm a palavra, que se debruçam sobre a palavra de Deus. Isso. Peça a graça nesse momento, família, de que a palavra seja algo que produza efeito na sua casa. Restaura, Senhor, as nossas casas pela direção da tua palavra, Senhor, com sinais, com prodígios, o Evangelho, que é o grande sinal da tua vontade, Senhor, do teu ensinamento, com sinais e prodígios lindos sobre nós. Derrama o teu Espírito. Restaura, restaura nossa casa, Senhor, com a força da palavra. A família que tem a palavra, tem a direção, está aí a vontade de Deus. Restaura minha família, Senhor. Restaura, restaura minha família, através da tua palavra, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu. Canta isso, família, tomando posse, acolhendo a palavra de Deus. Ela é tua força, foi deixada para que a sua vida fosse diferente. É a direção para as nossas famílias. Restaura minha vida, restaura minha vida, Senhor, pela força que a palavra produz, pelo poder da tua palavra. Restaura, Senhor. Cura, Senhor, a paralisia, Senhor. Cura a cegueira, Jesus. Cura a surdez, Jesus. Restaura minha vida, Senhor. Suas bênçãos, suas bênçãos. Derrama aqui. Isso. Volta para o seu lugar, mas com compromisso de conhecer a tua palavra. Você que ainda não veio, venha. Não é um momento à toa, é um momento que o Senhor quer curar você. É um momento que o Senhor quer se reconciliar, a palavra é essa, com a palavra dele. Você que tem estado distante da palavra de Deus, Ele te convida, vem.
Volta para casa. Ouça o que eu tenho para te dizer. Volta para casa. E prodígio Sobre nós derrama o teu Espírito. restaura nossa casa. Restaura, Senhor. Isso. Um cântico novo de quem está forte, porque tem a palavra de Deus. A sua força não vem de ti, meu irmão. Vem da palavra de Deus que orienta, que desperta em nós. Restaura, Senhor. Restaura, a minha vida, Senhor. Restaura, Senhor. A minha casa, Restaura, a minha família. Com tua palavra, tu restaura, Senhor. Palavra, Senhor. Por tua palavra. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Permanece firme em tua aliança com Deus. Que isso seja sempre assunto de tuas conversas. Eclesiástico 11:21. Permanece firme em tua aliança com Deus. Que isto seja sempre assunto de tuas conversas. Essa é a moção de uma internauta, Patrícia, da Praia Grande, acerca desse momento. Uma palavra de ciência vindo pela internet. Louvado seja Deus, Jesus, pela vida da Patrícia. Jesus. Louvado seja Jesus. Com essa palavra de Deus para nós. Permanece firme em tua aliança com Deus. Que isso seja sempre assunto de tuas conversas. Agradeça, Senhor. Agradeça por toda a restauração. Muito obrigado, Senhor. Por toda a reaproximação tua, da tua família com a palavra de hoje. Obrigado, sobre esse Jesus. tema que nós conversamos, sobre a pregação dessa palavra, sobre a presença de Jesus Eucarístico, que selou em nós o desejo de sermos famílias conhecedoras da palavra. Mais do que isso, que testemunhem, que exercitem aquilo que a palavra nos orienta, nos direciona, nos alimenta. Oh, restaura, Senhor. E ainda olhando para Jesus, pegando aí o papelzinho da sua quaresma, sem perder nenhum momento foco nele, sem dispersar. Ezequiel, Senhor, dá uma passagem. Ezequiel 11, de 19 a 20. Ele diz assim: dar-lhes-ei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra, dar-lhes-ei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Confirma. Muito obrigado, Rosana. Essa palavra confirma essa palavra de Eclesiástico. E eu confirmo essa palavra porque hoje, num atendimento, eu usei justamente essa palavra e me veio ao coração. Eu achei que fosse algo somente para mim, para eu me recordar. Mas eu louvo a Deus que Ele confirmou no seu coração, Rosana. Tá vendo? O Senhor mesmo se utiliza da palavra
para se fazer presente, além da Eucaristia aqui conosco. Você que nos acompanha agora, Web TV, Web Rádio, estamos vivendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo e diante de Jesus Eucarístico, nos unimos em comunidade com todos vocês para rezarmos e pedirmos a intercessão de São Miguel Arcanjo nas batalhas travadas por nós famílias, batalhas que cada um agora faz memória. Pensa aí numa batalha que você vive hoje, como família. Com certeza todos nós travamos as nossas. Que São Miguel passe à frente e nos ajude. Também pelas batalhas que nós travamos na comunidade Sagrada Família. São imensas as batalhas. E lembrando que em Efésios, onde consta a oração de armadura do cristão, no finalzinho dela fala que a espada do Espírito é uma das nossas armas e ela é a palavra de Deus. Nos nossos combates com São Miguel Arcanjo, a palavra é a nossa espada. Amém. Já recebemos as nossas crianças e vamos juntos rezar a Quaresma. Oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos.
vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Se você pode ajoelhar-se novamente, para que Jesus agora faça a procissão em retorno para o sacrário. Eu te convido ainda agora sob a proteção de São Miguel também. Saímos com a mesma musiquinha que nós entramos, para que você possa ir para sua casa e cantar a semana toda essa musiquinha, que demonstra aquilo, um pouquinho do que o Heraldo hoje nos trouxe, que Jesus quer nos dizer. Da palavra que passa sempre deixando um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Cantando com convicção do que nós estamos cantando, acompanhando Jesus. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Nas palmas. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva, é como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Canta isso. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Aplaudir a palavra de Deus, a presença dele. Podemos sentar para os avisos. Estão sentindo falta do Fernando hoje, né? Você que nos acompanha aí, o Fernando hoje está em missão. É verdade, Fernando saiu junto com a Sandra, sua esposa, mais o Mauro e a Sandra também, e também o Renato e a Alessandra. Olha, 3 casais
foram enviados esse fim de semana para pregar uma experiência de oração lá na cidade de Pilar do Sul, depois de Sorocaba, né, onde eu e o Silvio fomos em missão há algum tempo atrás, eu e o Silvio Barbosa, e hoje eles foram enviados, então vamos rezar para esse fim de semana, né, dar tudo certo, o retiro inteiro eles vão conduzir, esses 3 casais, com a graça de Deus. Um grande abraço para o Fernando, que depois vai nos ouvir. Vamos lá então para os nossos recados, né? O Fernando que está acostumado com isso. Hoje eu começo do recado mais legal. O recado mais legal é que hoje tem um aniversariante aqui no nosso meio. Fica de pé, Silvio Barbosa! Vem aqui para a câmera te ver. Eu já dou os recados mais legais primeiro. Olha que maravilha. Tem de tudo. Deus abençoe. Você é uma pessoa muito especial, viu? Você sabe disso. E que nós possamos, assim, sempre lembrar da nossa oração do Silvio, né? Vocês gostam do Silvio? Eu também gosto demais. Meu afilhadinho, querido.